a nossa fé, a qual havíamos perdido por esses 2000 anos, através de movimentos, através de denominações, através de conceitos. Nós perdemos a essência da palavra de Deus, perdemos a essência do amor de Deus. Mas Deus nos deu essa graça e está nos restaurando nesses últimos dias a verdadeira fé, a fé original, pela qual nós devemos regressar, nós devemos voltar. Você vai numa agência, você compra um carro. O comprador que entende realmente de carro, que conhece carro, dificilmente ele será enganado. Porque ele vai bater o olho naquele veículo e vai falar: esse carro foi reformado. Então ele, com seu grande conhecimento, ele vai conhecer que aquele carro foi reformado. Aquele carro sofreu um dano, bateu, e ao olhar ele sabe que ele foi reformado, foi lixado, pintado, mas ele não é o original. E às vezes o vendedor, ele tenta até ele encontrar alguém a quem ele empurra, ele vende aquele carro como se fosse um seminovo, um carro novo. Mas o verdadeiro conhecedor, ele sabe, esse carro não é um carro novo, ele é um carro reformado. E o que nós vemos muito hoje são crentes reformados. Apanharam, levaram várias pancadas, se deformou, e então foram restaurados, foi reformado. Mas existe um povo na terra que eles não foram reformados, eles foram restaurados. E a palavra restaurar quer dizer trazer o estado original. Que Deus fez nos nossos dias, Ele nos trouxe ao nosso estado original, como nós era antes da fundação do mundo. Foi para lá que Deus nos levou, a nossa restauração perfeita. E eu, enquanto eu meditava hoje, me veio uma coisa muito forte no meu coração, e eu gostaria de dizer para vocês nessa noite: o lar mais abençoado, o casamento mais abençoado, é aquele casamento que a mulher depende de tudo do seu marido. Se ela precisa comprar um lenço, uma meia, um sapato, um vestido, um remédio, ela depende do marido, ela não tem poder próprio. Esse é o lar mais abençoado que existe. O casamento mais abençoado, o casamento mais edificado, o casamento que não dá brecha para o diabo, é aquele casamento que a esposa permanece em casa com seus filhos. Vocês não têm ideia, vocês não imaginam a grandeza que é um casamento desse. Por isso o irmão Brana sempre preservou, o irmão Brana sempre pregou a perseverar o verdadeiro lar, a verdadeira esposa, o verdadeiro casamento. É aquele que o marido sai para o trabalho e deixa sua esposa em casa, ele regressa do trabalho, ela está em casa esperando por seu esposo, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua semente. Não é aquele lar que a mãe sai, deixa os filhos nas mãos de uma doméstica, de uma empregada doméstica. Sabe lá Deus criado de que forma, come de que forma, é cuidado de que forma. Mas aquelas crianças, aqueles filhos que são criados pela verdadeira mãe, ela está sempre ali do seu lado, cuidando dos teus filhos. Esta semana nós tivemos notícias de uma criança, não fala a memória, 2 anos e meio, 1 ano e meio, não sei. Um vacilo de descuido, a criança entrou na piscina, caiu na piscina e morreu. Isso chama descuido familiar, descuido materno. Porque o homem, ele foi colocado na terra como cabeça do lar. E quando a gente, tem muitas mulheres que não gostam de ouvir esses termos, quando diz o homem é o cabeça do lar, o homem é o responsável pelo lar, ele é o responsável de sair e trabalhar, ganhar o pão de cada dia, trazer para sua esposa e para os seus filhos o alimento, o sustento dos filhos da esposa. Mas isto não é, o irmão Brana,
Isso não é os pregadores, não é. Isso foi Deus. Deus estabeleceu assim. Por isso Deus disse: a mulher foi tirada do homem. Então ela é dependente do homem em tudo. Então ela é necessitada de carinho, ela é necessitada de proteção. Para isso Deus deu ela o esposo, para que ele pudesse a proteger, cuidar. Eu ultimamente, de vez em quando, eu tenho tido assim alguns acertinhos com a minha esposa. Nós muitas das vezes, ultimamente, nós estamos sentando e tentando colocar alguns is, alguns pontos nos is. É difícil. Que nem no caso da minha esposa, ela praticamente viveu a vida inteira sozinha, criou os filhos sozinha. Então ela estava acostumada a ser mãe, ser pai, ser esposa. Aí de repente casa, tem um marido do seu lado. É difícil para aceitar as regras, é difícil para se conduzir nas novas regras. Mas não é a pessoa, não é o marido, é a posição que Deus deu à mulher, é a posição que Deus deu ao homem. E às vezes, muitas das vezes, isso não é muito bem entendido, isso não é muito bem encarado, mas é a realidade. E essa noite eu tive um sonho, eu disse para ela, eu tive um sonho estranho esta noite com meu pai. Ela falou: conta o sonho. Eu falei: eu acho que você não gostaria de ouvir o sonho. Mas como ela insistiu, eu contei. Meu pai morreu já faz mais de 20 anos. E eu nunca sonhei com meu pai. Mas essa noite eu tive um sonho com ele, um sonho assim, meio que, não sei, meio estranho. Ele nunca foi na minha casa depois que eu casei. E esta noite eu tive um sonho que ele estava sentado na cozinha, sentado numa cadeira, brincando com a Gabriela, minha neta. E eu estava ali do lado, eu peguei e disse para ele: pai, eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração. Eu falei para ele assim: eu tenho uma tristeza porque a minha mulher manda em mim. Isso foi um sonho, isso eu não estou inventando, foi um sonho. Aí disse que ele simplesmente olhou para mim assim e abaixou a cabeça. Aí eu despertei, eu não entendi o sonho. Aí eu brincando com ela ali, conversando, ela disse: mas eu não mando em você, isso é coisa da sua cabeça. Eu falei: não é coisa da minha cabeça, foi um sonho que eu tive, eu estou simplesmente contando um sonho. O irmão Brenner teve um sonho, e naquele sonho ele viu aquele homem musculento, músculo forte, esbofeteando uma mulher, batendo numa mulher. E ele, quando viu aquilo, ele ficou irritado, ele queria sair em defesa daquela mulher e contra aquele homem que estava espancando aquela mulher. Mas de repente Deus deu para ele a interpretação do sonho, da visão. Aquele homem musculoso representava o diabo, espancando a igreja, espancando aquela mulher representava a igreja. Então, às vezes a gente, muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus. E nós vamos ler nesta noite no livro de Joel, capítulo 2. Ali ele falando sobre restauração, ali ele falando sobre tudo isso que nós estamos falando. E a igreja hoje, o que ela está precisando? Ela está precisando de uma restauração. Não é restauração de dons, não é restauração de línguas, de profecia, isso nós temos demais. Ela está necessitada de uma restauração para voltar à palavra original. Nós temos folheto aí escrito: de volta à palavra original. Mas o que é esse de volta à palavra original? Por que de volta à palavra original? Isso quer dizer que existe uma palavra original em algum lugar, e existe uma palavra que ela não é original. E o que esse folheto está dizendo? Ele está mandando nós voltarmos de volta para a palavra original, de voltarmos de volta para o original. E o que nós precisamos? Hoje em dia, o casamento tem que voltar para o casamento original, como era antigamente. O irmão Brano, eu lembro ontem ele contando daquele ministro. Ele saía a pregar, e muitas das vezes o irmão Brano dizia, ele saía e não deixava sequer um pão
para sua esposa comer, tomar um café da manhã. Aí ele foi conversar com aquela irmã, ela disse: irmão Branham, ele recebeu um chamado do Senhor, ele está no ministério do Senhor, e eu amo viver com ele assim como ele vive. Mesmo ela não tendo o alimento, não tendo o pão de cada dia para comer, o seu esposo saindo, viajando, deixando ela desprovida, mas mesmo assim ela o amava, ela o aceitava, ela o estimava. Então, hoje, o que nós estamos necessitando? Nós estamos necessitando que a igreja, ela entra num estado de calamidade tão profundo, tão grande, que ela sente a necessidade de não estar em casa, de não permanecer em casa, de não ficar em casa, mas sentir a necessidade de vir para a igreja, não para encher banco, não para ser um crente a mais, um membro a mais, mas ela tem que ter essa necessidade de vir para a casa de Deus, porque ela sabe que ela tem necessidade, e as suas necessidades que ela tem, ela não pode ser resolvida, preenchida simplesmente em ficar em casa. E às vezes, por ser um bom crente, crente fiel, crente sincero, e eles acham que muitas das vezes ficando em casa vai resolver os seus problemas, mas os seus problemas são problemas espirituais. E em Salmos, se me falha a memória, Davi disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E todo cristão, todo crente verdadeiro, todo crente original, ele mal pode esperar que as portas se abram para que ele entre e tenha companheirismo e adore o Senhor. E o irmão Branham estava lendo, se não me falha a memória, ontem ou hoje, o irmão Branham dizendo: nós estamos precisando voltar àquele estado original lá de trás, da igreja se congregar, se ajuntar, ir para o santuário, derramar lágrimas, se desesperar, entrar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, buscar a Deus a qualquer preço, buscar a Deus acima de qualquer coisa. E muitas das vezes nós estamos tão almejando o rapto, querendo que aconteça o rapto, que o rapto aconteça, mas nós não estamos conseguindo vencer nem os deveres domésticos de casa. Como podemos nos desesperar pelo rapto? Como podemos estar aflitos, desesperados pelo rapto, quando não conseguimos vencer os deveres domésticos de casa? Qualquer coisinha nos tira do culto, qualquer coisinha nos tira da oração, qualquer coisinha nos deixa triste, nos deixa sem vontade de louvar, de cantar, de adorar a Deus. Isso prova que ainda não estamos naquele completo que Deus quer que nós estejamos. É difícil, é duro, eu sei, a vida cristã não é fácil. Nunca entendemos que a vida cristã é fácil. Então muitos, às vezes, por ter um grande número, uma grande igreja, uma bela igreja, belos hinos, belos corais, belos cânticos, belos músicos, às vezes a pessoa é atraída, mas elas são atraídas pela aglomeração de números, de pessoas que se ajuntam, de grandes louvores, cantores. Mas o essencial mesmo, aquilo que realmente nos prepara para este grande rapto, qual nós tanto almejamos e tanto esperamos, nós estamos em falta. Eu estou em falta. Nós, a igreja, está em falta. O irmão Branham disse: se eu não tenho uma casa, eu termino de pregar, eu gostaria de ter uma casa, de ter um lar, para onde ir, para onde chegar, tirar o meu sapato, descansar. Eu não tenho. E ele disse: isso é no espiritual. Eu almejava ter uma casa onde, quando terminasse o culto, eu pudesse levar todos vocês para casa, jantarem comigo, comer comigo. Ele falou: eu não tenho, mas eu estou lutando por alcançar um lar eterno, onde um dia nós vamos nos reunir e nunca mais separarmos uns dos outros, nunca mais termos que dizer adeus um para os outros, nunca mais ter que dizer: irmão, se Deus quiser, amanhã nós nos encontraremos. Se Deus quiser, quer dizer, quando você fala se Deus quiser, amanhã nós nos encontraremos, é porque você não tem aquela certeza dentro de si que você vai encontrar ela amanhã. Mas o irmão Branham disse: nós almejamos por esse lar, aonde nós vamos nos ajuntar,
ele diz assim: aonde eu vou poder vos levar, a juntarmos ali, e nunca mais termos a Deus, nunca mais termos separação, nunca mais ver a irmã pela última vez pelas costas, nunca mais ver o irmão pela última vez as costas, e ali é eternidade e mais eternidade. Então está difícil. Está difícil a gente chegar naquele ponto de rabo. A mulher, ela vai amassar o seu pão, ela vai fazer o pão, por mais experiência que ela tenha, mas a sua experiência não vai resolver se ela não obedecer os processos. Ela junta os seus ingredientes ali, o ovo, a farinha, a água, o sal, o açúcar, o óleo, e ela prepara aquela massa, mas aquela massa tem um tempo para ela crescer, como elas falam, para ela crescer, para ela estar no seu estado. Mas se ela tentar fazer aquele pão, enrolar aquele pão fora desse compasso, desrespeitando essa norma, ela não vai conseguir fazer um bom pão. Ela pode até pegar um bolo, um piloto de massa, colocar lá na assadeira, assar, mas aquilo não fica um pão. Então ela tem que respeitar o processo. Se ela vai fazer a comida, ela tem que respeitar o processo. Ela tem que pegar a panela, colocar no fogo, colocar aqueles ingredientes no fogo, o óleo, o sal, o arroz, o feijão, esperar o tempo certo para aquilo cozinhar, para aquilo ficar pronto. Ela tem elas que são tão cautelosas que marcam até o tempo, quantos minutos o arroz vai ficar no fogo, quantos minutos o feijão vai estar pronto. Por quê? Ela tem uma receita dentro de si que ela sabe, se ela não respeitar essa receita, o arroz vai ficar cru, ou vai virar papo, o feijão vai ficar cru, ou vai virar aquela lagoa. Então ela tem que respeitar o processo. Assim também somos nós na vida espiritual. Nós temos que respeitar o processo de Deus. Ele nos quer 100% preparado. Nós temos que respeitar a ordem da igreja. Mas só a ordem da igreja vai resolver? Não vai. Nós temos que dar ouvido para a palavra. Mas só o ouvir vai resolver? Não vai. Nós temos que ter fé nos nossos corações. Nós temos que ter revelação nos nossos corações, de como entrar e sair da casa de Deus, de como ouvir a palavra de Deus. Vocês como ouvintes, vocês pregam mais do que o pregador que está aqui, porque vocês estão com seus corações famintos, e vocês estão direcionados a Deus para que a palavra venha e responda às suas necessidades. Eu saio de casa, eu não sei a necessidade de cada irmão, de cada irmã. Vocês não sabem a minha necessidade, mas às vezes quando eu subo aqui, eu tenho mais necessidade do que vocês. Às vezes eu subo aqui, eu tenho mais problemas com casamento de divórcio do que vocês. Às vezes eu subo aqui, eu tenho mais problemas com filho do que vocês. Mas nós juntamos todos, e nesse ajuntamento, você juntando as suas necessidades, as minhas necessidades, as nossas necessidades, nós fazemos com que a coisa funcione. Amém. E o que Deus quer? Deus quer um povo reclamando. O que é esse povo reclamando? Não é reclamando que as coisas que Deus está te dando está ruim, que não é isso que você queria. Mas é um povo reclamando, um povo que vai na presença de Deus, busca a Deus, exige de Deus, pede para Ele. Olha o estado que aquela mulher chegou, quando ela chegou aos pés de Boaz. Ela se humilhou, ela deitou nos seus pés, ela dormiu nos seus pés. Ela não queria nem saber o que o povo ia pensar sobre ela. Se a hora que Boaz acordasse, Boaz ia suspeitar daquela mulher deitada nos seus pés. Não, ela queria uma coisa, ela tinha um objetivo, e aquele objetivo dela foi atendido. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um objetivo, e ela sabe que se ela seguir à risca os conceitos de Deus, os seus objetivos serão realizados. E em tom de brincadeira, ali conversando com a irmã Jandira, ela disse assim: se eu mandasse você, nós estava rico. Aquilo me deu um choque.
que me deu um choque. E eu, levei na brincadeira, fiquei quieto, mas não foi muito, não demorou uns meia hora, Deus me respondeu: rico no inferno. Então é melhor ser pobre, ser salvos, do que ser rico e estar no inferno. Porque uma família, uma casa que a mulher manda, eles podem ficar ricos, mas vão para o inferno. É a palavra de Deus. Entende? Então não adianta. Nós vemos aí muitos ricos aí, milionários, que a mulher, que é o cabeça, a mulher administradora, e são ricos, mas ricos fora do plano de Deus, ricos fora da posição de Deus, e pobres com Deus, pobre na presença de Deus. Então aquela resposta eu creio que foi Deus que me deu, porque eu fiquei preocupado. Quando ela me disse aquilo, eu fiquei preocupado, mas que veio lá dentro do meu coração: pobre com Deus e rico sem Deus. O irmão Brana ficou preocupado porque ele entrou naquele templo glorioso, aquele templo bonito, de não me falha a memória, Billy Graham, né, irmão presidente? E começou a admirar, começou a admirar o templo e disse: Deus, por que eu no meu ministério eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Aí de repente Deus veio e disse para ele: mas eu sou a sua porção. Porque Zora Roberts tinha aquele grande templo bonito, feito de ouro, de prata, mas ele não tinha Deus, e não tem até hoje. Olha o seu povo para que ele prega, olha as mulheres para que ele prega, com aqueles brincões na orelha, boca pintada, cabelo cortado, aquele saltão nos pés, cascavelando, como diz Isaías, cascavelando, sem Deus. Já olha o ministério do pobre William Branham, que não tinha dinheiro nem para pagar uma refeição. Olha as suas mulheres, a decência, a ordem, a conduta delas, a conduta dos homens. Então é melhor ser pobre com Deus do que ser rico sem Deus. Aí você vai para Lucas capítulo 16, versículo 22. Lá aquele homem que vivia comendo as migalhas que caía da mesa do seu dono. Não via a hora que aquele homem fosse juntar os seus escravos, seus empregados. Ele comia dos restos da mesa daquele homem. Depois que todo mundo comia, até os cachorros eram alimentados, aquele resto que sobrava o pobre mendigo comia. Só que tinha uma coisa: um dia ele partiu, e veio os anjos e os transportou, e o levou para o paraíso. Aí anos depois morre aquele rico, fatado de riqueza, cheio de fortuna, belos palácios, fazendas. Morre. Foi levado para o Hades, quer dizer, para o inferno. E de lá, ele podia olhar e ver aquele mendigo, que tantas vezes, quem sabe, ele chutou da sua porta, comendo as migalhas que caíam da sua mesa, comendo os restos dos cachorros, dos empregados. Ele viu aquele homem lá naquela tranquilidade, naquele gozo, naquela alegria, naquele prazer, e ele desejou. Ele estava naquele lugar de tormento, quem sabe a sua alma queimando. E ele então olhou e viu aquele pobre, aquele mendigo lá do outro lado do paraíso. E lá ele viu aquele mendigo sendo servido, sendo alimentado. Aí ele sentiu o desejo: ó Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha aqui e unja a ponta da minha língua, porque estou num lugar de tormento. A voz vem de encontro, ele diz: não pode. Há uma parede de separação entre nós e vós, que nem pode passar quem está daqui para lá, nem quem está de lá para cá. Ó Pai Abraão, mas permita que eu vá lá na terra, que eu desça lá, eu tenho mais 5 irmãos, para que eu falo para eles, para que eu desperte eles, para que eles não venham, não pratiquem o mesmo que eu pratiquei, e venham para esse lugar de tormento onde eu estou. Não, eles têm Moisés e Elias e os profetas. Quer dizer, ele tem a lei, ele tem a palavra, ele tem os profetas lá, ele tem Malaquias 4, 5, 6 para pregar para eles. Ele tem Apocalipse 10, 7 para pregar para eles. Se eles não ouvem Malaquias 4, 5, 6, se eles não ouvem Apocalipse 10, 7, como que eles vão ouvir alguém que vai levantar dentre os mortos? Então eu acho que é muita pobreza, é muita miséria, uma pessoa ficar esperando alguém, além do Senhor Jesus Cristo, ressuscitar dentre os mortos e vir preparar eles para o arrebatamento. É muita pobreza, é muita miséria.
Isso é desfazer da palavra. Amém? Vamos então ler as Escrituras, que eu disse que não seria muito demorado. Nós vamos para Joel, primeira Escritura, 2:28. Irmãos, muitas pessoas vão perder o rato por eles não crerem. Por eles não crerem no que houve, pela simplicidade com que vem a eles. No estado do Paraná, isso há uns 60 anos atrás, naquele tempo que estava todo mundo derrubando mata, roçando, derrubando. Havia um sujeito, e ele era tão mentiroso, mas tão mentiroso, que ele não conseguia convencer nem a mãe dele a crer nele. Era profissional da mentira. O dia que ele falou a verdade pela primeira vez, alguém morreu. Mas como, irmão Rodrigo? Eles estavam no roçado trabalhando, e o costume na hora do almoço, todo mundo deitar ali na sombra, ficar descansando, e todo mundo dormiu, tirou aquele cochilo, e ele foi o único que não dormiu. Aí ele viu quando uma cascavel vinha em direção de um dos amigos dele, e ele começou a gritar, arrancou o sapato, jogou. Aí o cara acordava, xingava ele, virava por lá. E ele, rapaz, a cascavel vai te picar. Aí ele perturbou tanto aquele rapaz, que o rapaz virou de costas para não escutar ele gritar. Conforme ele virou bem em cima da cascavel, a cascavel picou ele e morreu. Quer dizer, a primeira vez que ele falou a verdade, alguém morreu. E muitas das vezes as pessoas descreram de nós. Eles não confiam mais em nós. Mas quem? Eu conheço essa pessoa. Eu conheço esse pregador. Eu conheço esse homem. Eu conheço fulano. O dia que Deus nos leva a falar a verdade, eles morrem porque eles não têm condições de crer no que nós estamos pregando. É a verdade. Então vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 28. E a Bíblia diz: crer a verdade vos libertará. Não é assim que a Bíblia diz? Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadeceu do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos. Está errado aí? Joel 2:18, perdão. Joel 2:18. Obrigado, Mateus. Amém? Vamos lá, desculpa aí. Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregareis a mais ao próprio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar e o oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Agora o 28, agora sim nós vamos ler o 28, 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e o mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de nuvem. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estar na Tua casa, para ouvir a Tua voz, para crer na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Amados, e quando você almeja mostrar isso para as pessoas, eles não conseguem compreender, eles não conseguem entender. Então eles dizem, não, mas eu disse isso aqui essa semana para alguém, ele disse assim, não, mas esse grande e terrível dia do Senhor já aconteceu. Isso aí foi com Jesus. Mas não foi com Jesus. Porque nós vamos agora para... Mas você não precisa se levantar, nem ler se não quiser. Nós vamos agora para Malaquias, repetindo a mesma coisa. Malaquias 4, 5 e 6. Só para nós confrontar com o que nós lemos aqui em Joel. Malaquias 4, 5 e 6. E aqui a palavra de Deus diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio, profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A irmã Brana veio e disse assim, aqui Deus, como lá em Joel, Deus falando de 2 dias. Aqui ele está falando de um dia grande e de um dia terrível. Esse dia grande, qual é esse dia grande? É esse dia que nós estamos vivendo. Esse é o dia grande. Por quê? Esta mensagem, esse mensageiro que ele enviaria, ele viria com a mensagem para colocar a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, dentro da terra prometida. Não é as mensagens anteriores, nem mensagens depois dessa. Mesmo se parecer um mensageiro, depois de Malaquias 4, depois desse mensageiro dos nossos dias, o qual nós cremos que é o profeta de Deus, William Marrom Branco, mesmo que apareça para pregar uma mensagem, essa mensagem não é para esse grande dia, é para o terrível dia. Isso se cumpre em Apocalipse 11, versículo 3, onde fala das 2 oliveiras. Agora esse grande dia aqui é o dia que nós estamos vivendo agora. Por quê? Fala assim, não, mas esse grande dia é o rapto. Muitos da mensagem, não, mas esse grande dia é o dia do arrebatamento. Nós estamos vivendo dentro desse arrebatamento. Esse arrebatamento já começou para nós. Nós ainda, esse arrebatamento ele não foi concluído. Quer dizer, ele ainda não foi selado, mas ele começou para nós. Quando nós deixamos os sistemas, quando nós deixamos os conceitos dos homens, as doutrinas dos homens, e abraçamos esta palavra, a revelação da palavra, a abertura da palavra, nós temos o pontapé inicial do arrebatamento. Porque o arrebatamento é um percurso de tempo. Não é que uma fração de segundo vai acontecer. Não, ele leva longos anos. A mulher, quando ela fica grávida, ela concebe do seu marido, ela fica 9 meses com essa gestação. Vai, não vai, vai, não vai. Vai nascer ou não vai nascer? Aí quando chega uma hora, a hora do processo da vida do menino nascer, ele vai nascer, ele vem à tona. Mas ela levou 9 meses. O arrebatamento é a mesma coisa. Ele começou para nós já. Muita gente nos critica, vocês são um grupo que crê que já foram arrebatados. Não, nós não cremos que já fomos literalmente arrebatados. Nós cremos que nós estamos no processo do arrebatamento. Desde que quando nós cremos no Evangelho, que leva a igreja no arrebatamento, desde que nós aceitamos o mensageiro responsável
por colocar essa mulher no arrebatamento, nós já fomos arrebatados do mundo. Não praticamos as coisas do mundo, não aceitamos os sistemas humanos mais, não aceitamos as falsas doutrinas mais, então nós já fomos arrebatados. O que nos resta é o cumprimento do processo, a chegar ao seu desfecho final, que é o dia que nós seremos selados. Então, este eu vos envio um profeta no espírito e virtude de Elias. No espírito e em virtude. Agora, o primeiro Elias, ele veio com uma característica. E qual foi a característica do primeiro Elias? Foi separar um povo de um povo. Foi tirar um povo do meio de um povo. Só que Elias, ele nunca veio para agradar ninguém. Ele não agradou Jezabel, ele não agradou Acabe, ele não agradou Israel, ele não agradou ninguém. Mas ele agradou uma viúva. A mesma coisa se repetiu com Eliseu. Ele não agradou o sistema do seu dia, ele não agradou os profetas do seu dia, ele não agradou os movimentos do seu dia, mas ele agradou uma viúva de novo. O mesmo se repetiu no terceiro ministério de Elias. Nós falamos de dois. No terceiro ministério de Elias, João Batista. João Batista não agradou o sistema, João Batista não agradou os sacerdotes, João Batista não agradou os movimentos do seu dia. Ele foi contra tudo e contra todos, mas ele novamente agrada um povinho chamado esposa do Senhor. Uma igreja com 7 membros. Se repete hoje no nosso dia de novo, o quarto ministério de Elias. Ele não agradou o sistema, ele não agradou os movimentos, ele não agradou as denominações, mas ele novamente agrada uma viúva. Ele agrada a esposa do Cordeiro de Deus, porque ele vem com a palavra. E aí engraçado que a mulher, quando ela é fiel ao seu marido, não adianta o conquistador chegar com belas palavras, belos discursos, né? Grandes presentes, carrão bonito, maquiagem, aquela coisa toda, porque ela corresponde a um casamento do qual ela é fiel ao esposo, fiel ao marido. E hoje não adianta esses movimentos tentar nos conquistar, tentar nos atrair, tentar nos mostrar as suas belezas, porque nós estamos preocupados em agradar o nosso esposo, e o nosso esposo é Cristo, e nós nunca vimos ele envolvido com beleza. Olha a situação que ele sofreu no Calvário, olha a situação que ele sofreu pelo deserto, fugindo do grande dragão. Mas tem uma coisa, nós temos segurança com ele, e é o que nós precisamos. Agora nós vamos mais um passinho para Apocalipse, no capítulo 10 de Apocalipse, 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma. E ele me disse: toma e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Vou voltar aqui de novo, para os irmãos observar uma coisa que eu consegui observar aqui. Ó, no 9 ele disse assim: e fui ao anjo dizendo-lhe, não, aqui no 8 diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Só falou para ele ir lá e tomar o livrinho, mas não falou para ele que o livrinho era amargo. Não falou para ele. Agora no 10 diz assim: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel,
E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos servos e nações e línguas. Importa que profetize novamente. Então quer dizer, já havia sido profetizado. Importa que profetize outra vez. Agora nós vamos aqui. A mensagem de perguntas e respostas. Hoje nós estamos numa palestra mais calma, sem pular, sem gritar, porque existe dois tipos de pregação. Existe aquela pregação que você tem que chegar aqui e ser calmo, expor, mostrar as escrituras, e até aquela que você sobe aqui através da unção e você já traz tudo dentro de si, mastigado dentro de si, então você simplesmente chega e joga para o povo. Isso é chamado culto de avivamento. Perguntas e respostas perguntas e resposta número 14. A pergunta 14 diz assim: tem o nome do Senhor mudado nas dispensações? Perguntando para o irmão Brana. Dispensações? A irmã Brana diz: sim. Sim. Ele foi uma vez chamado, ele foi chamado de Eu Sou, ele foi chamado de Jeová, ele mudou muitas vezes. A última vez que foi mudado foi quando Deus se tornou carne e tomou um nome humano. A última vez que ele foi mudado foi quando Deus tornou-se carne e ele recebeu um nome humano. Mas que nome é esse que ele recebeu? É Brana? Não. Muitos dizem que é Brana, mas não é Brana. Esse nome humano que ele recebeu chama-se Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 37 ele diz: sim, ele foi uma vez chamado, ele foi chamado de Eu Sou, ele foi chamado de Jeová, e ele mudou muitas vezes. A última vez que foi mudado foi quando Deus se tornou carne e tomou um nome humano. Agora no parágrafo 38, ele diz assim: Jeová Eu Sou. E todos esses são títulos para um nome. Todos esses são títulos para um nome. Vem você? Você foi batizado no nome de Jesus, no nome de Jeová. Isso teve que ser o nome de Jesus Cristo. Você foi batizado no nome de Jeová Rafa, Jeová Manassés, Jeová Jiré. Todos isso teve que ser Jesus Cristo, o Eu Sou. E Jesus Cristo é Jesus Cristo. Recorde, estando lá de pé naquele dia, e ele disse: vocês dizem que comeram maná no deserto? Nossos pais comeram do maná e estão mortos. Ele disse: eles disseram: bem, sabemos agora que és louco, porque você é simplesmente um homem e não tem nem 50 anos de idade. Ele diz que viste Abraão. Ele disse: antes que Abraão fosse Eu Sou. Vê? Ele era o Eu Sou. E de todos os títulos e nomes que sempre pertenceram a Deus, foi feito um nome humano, o Senhor Jesus Cristo. Correto? Agora, para afirmar isso aqui, nós vamos para João capítulo 8. Só para confirmar. São João capítulo 8. São João 8, capítulo 8, a partir do versículo 40. Vamos ver o que diz aqui, o que Deus disse aqui. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo.
mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai ao diabo. Por não entender a minha linguagem, por não ouvir a minha palavra, vós tende por pai ao diabo. Duro isso aqui, né? Vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Qual é o desejo do pai deles, que é o diabo? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Esse princípio aqui é se tratando a Caim. Nossos irmãos denominacionais, a maioria deles, eles brigam com a gente, eles ficam bravos, eles não aceitam de forma alguma que Caim era filho do diabo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi o primeiro homicida? Caim, quando ele matou seu irmão. Por que um crente hoje não se revolta um contra o outro? Não se levanta um contra o outro? Porque eles são filhos de Deus. E filhos de Deus jamais se levantarão contra filhos de Deus. Porque os nossos esposos não se levantam mulher contra marido, marido contra mulher. Porque são filhos de Deus. O Espírito Santo não persegue o Espírito Santo. Mas porque vós digo a verdade, não me creis. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vós digo a verdade, por que não creis? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonra. Quer dizer, eu honro meu Pai, mas vocês não honram o Pai de vocês. Se Deus fosse o Pai deles, eles tinham que honrar Jesus, porque Jesus era o Pai. Por isso que nós não cremos numa trindade de três deuses, que Jesus é um Deus, Jeová é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus. Nós cremos que Jesus é o próprio Deus. Como Pai Ele criou, como Filho Ele foi o nosso sacrifício, e como Espírito Santo Ele nos conduz hoje. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Agora reconhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Quem te fazes tu ser? O que te fazes tu ser? Aí você vai mostrar para eles, tentar mostrar para eles que Deus tem enviado o profeta para os nossos dias, e fala: a lei dos profetas duraram até João. Depois de João não tem mais profeta. Olha o que Jesus está falando aqui. É o mesmo grupo, são os filhos deles, a mesma coisa, batendo na mesma tecla, defendendo a mesma coisa que eles defendiam naqueles dias. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual diz que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, sereis mentirosos, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por viver o meu dia, e viu e alegrou-se. Como que Abraão viu o dia dele? Ele era Melquisedeque, por isso Abraão viu o dia dele. Ele era o Elohim, o eu sou, por isso Abraão viu o dia dele, que Abraão viu o Elohim.
Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Ele viu porque ele era Deus, ele estava lá, ele comeu com Abraão, ele comeu carne, bebeu leite com Abraão. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes apedrejar, atiraram. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Engraçado que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Jesus saiu do templo, passou por meio deles e eles não viram. Amados, a coisa é tão séria, mas é tão glorioso, tão gostoso, que por mais simples que pareça, é glorioso. Na mesma mensagem, no parágrafo 4, um velho amigo meu me disse há uns 2 dias atrás, disse: estou ficando tão cansado de viver dentro de uma mala. Estou tão cansado de viver dentro de uma mala. Por quê? Por que ele vivia dentro de uma mala? Porque ele chegava, tirava a roupa, jogava dentro da mala, viajava. Tirava, jogava, enchia a mala, viajava. Por isso ele disse: estou tão cansado de viver dentro de uma mala. Eu disse: querido irmão, eu desejo te perguntar algo. Eu desejo te dizer algo. Eu estou com saudades de casa. Tenho estado com saudades de casa por 20 anos. Eu não tenho nenhuma casa para ir. Bem, isto é verdade. Isto é uma coisa horrível para se dizer. Eu poderia assentar e chorar para ir para casa, em algum lugar. E eu não tenho nenhuma casa para onde ir. Todos os lugares que vou, eu não posso ficar lá alguns dias. E estou pronto para ir para outro lugar. Eu acho que tenho estado dessa maneira. Eu nasci dessa maneira. Minha esposa me chama de brisa agitada. Minha esposa me chama de brisa agitada. Por que ela chamava ele de brisa agitada? Eu simplesmente estou aqui e ali. E esta é uma posição difícil para estar. Mas eu penso que tinha que ser desta maneira, por causa de meu ministério. Mas muitos de vocês admiram. Bem, nós admiramos fazer qualquer coisa para Deus, mas vocês nunca. Agora somos simplesmente um grupo familiar. Nesta manhã, e eu disse nesta noite, somos também um grupo familiar, tudo famílias aqui. Bem, mas eu estou com saudades de casa. Eu quero ir para casa. Eu não sei para onde ir. Vocês dizem que tal ir para o Arizona? A sua família está lá. Tudo bem, por 2 ou 3 dias. E eu tenho que ir para outro lugar. E eu vou lá. E então tudo bem, lá por 2 ou 3 dias. E eu tenho que ir para outro lugar. Então não há simplesmente nenhuma casa para ir. E estou com saudades de casa. Ele estava com tanta saudade que um dia ele foi. Bem, eu ultimamente tenho pensado muito, tenho me castigado muito. Eu tenho me cobrado muito, porque eu estou ficando também numa certa condição que nada para mim está bom, nada para mim satisfaz.
como você sai assim, você sai com um lazer com seus filhos, vai para um teste pago ou algum lugar, aí você fica ali, a primeira hora é gostoso, a segunda hora é mais ou menos, a terceira hora você já começa a cansar, começa a tirar o sapato, começa a enfadar, aí depois você já começa a querer ir embora, o filho não quer ir, a mulher não quer ir, os amigos não querem, os companheiros não querem, mas você quer ir embora, você ir embora para casa, você já está enfadado aqui. Eu estou, não é sem exagero, eu já estou ficando nessa situação. Perdendo os prazeres da vida. Não sei, parece que chega uma hora que você não quer mais, você luta. Eu lembro de alguém, muito amigo meu, a última vez que eu vi o Saúde com Vida, o pastor Amâncio, ele me ligou na minha casa e me convidou para ir na casa dele. E chega lá e começou a se lastimar, filhos, mulher, a mulher já estava quase seguindo também, filhos cada vez mais distantes, e ele falava para mim, Rodrigo, eu não aguento mais, eu já perdi o prazer de viver, eu já perdi a vontade de viver. E tem hora que parece que a gente chega nessa situação, aí você começa a falar com Deus, aí você começa a se preparar, você começa a vasculhar a sua vida, ver de tudo da sua vida, o que está errado, o que está fora de lugar, o que precisa conectar, o que precisa adequar, porque você sabe que qualquer hora algo pode acontecer, e você, como Abraão disse, eu não quero ter nada para acertar do outro lado. Tudo que eu tiver para acertar, eu quero acertar aqui. Aí ele conta aquela história do irmão Paul Red. Era um casal que se amava tanto, mas se amava tanto, que ele saía de manhã para trabalhar, ela acompanhava ele até a porta, dava um abraço, um beijo, e ficava olhando ele sair, olhando pelas costas, banana na mão. E lá, enquanto ela estava avistando, ela estava banando a mão para ele e jogando beijo para ele. Um dia, na mesa do café, eles discutiram e eles não conseguiram fazer as pazes. Está na mensagem de restauração, no começo da mensagem de restauração. Aí ele saiu, ele falou assim, mas irmão Billy, mas não foi a mesma coisa dos outros dias. Eu falei para ela tchau, ela simplesmente falou tchau. Eu banei a mão para ela, simplesmente banou a mão, mas eu senti lá dentro que não era a mesma coisa. E ele disse que foi andando, até ficou distante dela. E ele disse que chegou lá na frente, deu um desespero nele, e ele voltou desesperado. E ele começou a pensar, meu Deus, e se ela tiver alguma coisa, ela cair e morrer? Ou acontecer alguma coisa comigo, eu não ver ela mais. E aqui foi entrando em desespero, que ele teve que voltar para trás correndo. Aí quando ele chegou, ele empurrou o portão, empurrou a porta, ele não viu ela. Ele ouviu ela suspirando atrás da porta. Aí disse que não dirigiu não a palavra, do jeito que ele chegou, ele abraçou ela, beijou. Aí sim, aí ele saiu de volta para ir para o trabalho, ele saiu na porta, deu um abraço, um beijo nela, e ele falou assim, aí foi tudo diferente já, voltou o que era no passado. Aí enquanto ela podia, ela ia banando a mão e jogando beijo para ele. O que nós abrimos aqui falando? Restauração. Enquanto ele não voltou, não restaurou o estado original que ele estava acostumado, ele não se sentiu bem. E eu sinto que tem muita coisa na minha vida para ser restaurada ainda. E eu quero que Deus me dê vida, me dê saúde, quanto tempo eu não sei, para me restaurar, para me restabelecer o que me falta. Eu quero me restaurar. Eu quero poder dizer com certeza, olhar para Ele e dizer com certeza, Senhor, o que eu pude acertar lá, eu acertei. Não ter que ir para o trono branco, encarar a minha esposa no trono branco, encarar meus filhos, meus amigos, encarar a igreja no trono branco, até mesmo aqueles que não são cristãos, mas que nós vamos ter que olhar para eles no trono branco. Eu não quero ter acerto no trono branco. Então, irmãos, se nós temos alguma coisa que nós temos certeza que não está correta, é melhor nós encararmos a face um do outro aqui. É melhor nós chorarmos, gemermos, passar vergonha aqui, mas encarar a face um do outro aqui, do que ter que encarar o trono branco. Amém. Eu não quero. Então, se alguém de vocês, alguma vez
eu tive algum desvio, algum derrape com vocês, me faça eu fazer isso com vocês, encarar o rosto de vocês enquanto estou aqui, acertar com vocês enquanto estou aqui, para não ter que encarar naquele dia lá. E o irmão Branham, ele ficou tão feliz, quando ele chegou, ele viu aquela multidão, e quando o anjo viu aquela multidão, disse: esses são seus. Ele disse: mas como? Nós somos uma família pequena, como pode ser todos eles Branham? Ele disse: não, eles não são todos Branham, eles são seus convertidos. Aí ele disse assim: mas quer dizer então que eu tenho que ser julgado pelo que eu preguei para eles? Sim, você será o primeiro, você será julgado primeiro. Aí ele disse: mas Paulo terá que ser julgado pelo que ele pregou também? Sim, Paulo será julgado. Todos eles, aqueles 7 mensageiros, Martim, Columba, Lutero, Wesley, todos eles serão julgados pela mensagem que eles pregou. Aí ele virou para aquele personagem e disse assim: mas eu preguei o que Paulo pregou. Quando ele disse: eu preguei o que Paulo pregou, a multidão disse: nisso estamos descansados. Então, pelo que ele pregou, ele não será condenado. Mas e eu? E as minhas atitudes com a minha esposa? As minhas atitudes com meus filhos, com meus amigos, com meus netos, com as pessoas que trabalham comigo? Será que a maioria dos pastores, eles se preocupam com isso? O que eu estou pregando para o povo? Eu vou ou não vou ter que encarar o trono branco? Já pensou um pastor chegar diante do trono branco e ele não poder encarar a face da igreja para que ele pregou? Quando elas dizem: Senhor, mas eu não sabia disso, eu não vi isso, eu não creio nisso, meu pastor não me ensinou isso, minha igreja não ensinou isso. E ele não poder dizer nada. Ele não vai poder dizer: não, eu preguei o que o irmão Branham pregou. Porque chega lá, ele vai ver que o que ele pregou está torcido, totalmente torcido do que o irmão Branham pregou. E tem gente que acha que pregar, subir no púlpito, pregar, é espetáculo, é bonito. Nossa, eu preguei na igreja do fulano, eu preguei na igreja do ciclano, e tantas pessoas, e tal, e tal. Isso não é glória, isso não é troféu, isso é juízo. É juízo para quem prega e é juízo para quem crê. Por isso é que eu me desespero, por isso é que eu me procuro centralizar, me conectar. Por isso que eu procuro me vasculhar com aquela mulher da dracma, para descobrir onde eu estou, para perguntar: meu Deus, onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que é de mim, Senhor, como será o meu futuro? Se eu me falo a memória, foi Daniel Cury, né, meu parceiro, que chegou lá e o nome dele não estava no livro. Ele chegou, o maior evangelista, e ganhou não sei quantos milhões de almas para Jesus. Chegou lá, todo pomposo: não, chega lá, eu tenho meu lugar garantido, eu chego lá, eu vou entrar de qualquer jeito, porque eu ganhei milhões e milhões de almas para Jesus. Aí chegou lá, aí o personagem começou a procurar o nome dele: Daniel Cury, mas não tem nenhum Daniel Cury. Não, tem que estar aí, ó, tem que estar aí. Eu fiz grandes movimentos, grandes campanhas. Tem gente que fala: o que eu fiz para Jesus é o suficiente para me colocar lá. Não, só vai nos colocar lá um coração simples, humilde, um coração contrito a Deus, um coração que realmente não escondeu a verdade, não teve vergonha de pregar a verdade para o povo. E o personagem, o porteiro, procurou, não, sinto muito, mas o seu nome não está aqui. Mas ele teve uma chance. O personagem disse para ele: não quer levar o seu caso para o julgamento, para o outro trono? Olha aqui. Aí ele aceitou, ele não tinha outra coisa a fazer. Chegou lá, a voz: você foi fiel na terra? Você foi justo na terra? Ele dizer: não, mas eu ganhei milhões e milhões de almas. Eu não estou perguntando se você ganhou milhões, se você evangelizou o Brasil, a América, a Argentina, a Alemanha, a Espanha. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você foi fiel, você foi justo, foi fiel. Aí ele começou a cair em si. Eu não fui fiel. Eu não fui justo. Eu não fui isso, eu não fui aquilo. Aí vem aquela voz e diz: Pai, ele não foi fiel, ele não foi justo,
mas enquanto ele pôde, ele anunciou o meu reino, a minha palavra, ele gritou pelo meu nome, ele defendeu o meu nome. Aí então ele pôde ser reconhecido. Bem, há uma casa, em algum tempo eu irei para lá, mas eu tenho que vos ajudar primeiro. Há uma casa que brevemente eu tenho que ir para lá, mas eu tenho que vos ajudar primeiro. Amado, olha isso aqui, ó. Isso aqui responde muitas perguntas, muita interrogação. O Mombrana tem que voltar para terminar o cedo. O Mombrana tem que voltar para terminar de preparar a noiva. O Mombrana tem que voltar para isso. O Mombrana tem que voltar para andar naquele avião. Mas olha isso aqui, ó. Bem, há uma casa. Em algum lugar, em algum tempo, eu irei para lá, para essa casa. Mas eu tenho que vos ajudar primeiro. Isso aqui se cumpriu em 1965, quando ele terminou de ajudar, de nos ajudar. Então ele estava pronto para ir para casa, e ele foi. Vem? É para isso que estou aqui, é para vos ajudar, até que este tempo chegue, quando eu não puder vos ajudar mais. Então eu quero ir para casa. Quando eu não puder vos ajudar mais, eu quero ir para casa. Então eu realmente quero ir para casa. Mas há um lugar, em alguma parte, que eu vou gostar. Eu vou gastar tanto que eu não desejaria voltar. Eu vou gostar tanto que eu não desejaria voltar. E eu deixarei Jeffersonville. Estarei fora por poucas semanas. Eu desejo voltar outra vez. Eu quero ir para o Arizona. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu quero voltar outra vez. Eu vou para outro lugar. Eu quero voltar outra vez. E eu venho aqui, vou ali. E eu então penso que quero vir para cá. Chego aqui, fico poucos dias e vejo a todos vocês e quero ir para outro lugar. Vem, eu tenho os meus filhos espalhados. Eu tenho meus filhos espalhados pelo mundo. Eu tenho os meus filhos espalhados pelo mundo. E aqueles que eu gerei para Cristo. E eu não tenho casa. Eu desejo ajuntá-los todos num destes dias. Bem, o Pai permitindo. Então, nós teremos uma casa onde não teremos que perambular mais, vem, cansado de vaguear, sem nenhum lugar para ficar. Cansado de vaguear, sem nenhum lugar para ficar. Queremos ir para casa. Eu também quero, nós todos queremos. É por isso que estamos aqui com calor, com frio, com sol, com chuva. E se for cansado, com dor, sem dor, estamos nos preparando para ir para esse lugar. E não existe, amados, não existe lugar abençoado, não existe igreja abençoada. Alguém um dia chegou para o irmão Brano e disse assim: irmão Brano, onde Deus está? Deus está na sua igreja? O Brano disse: não, Deus está na palavra, na sua palavra. Então, se a sua palavra estiver na minha igreja, então Deus está na minha igreja. Amém? Amados, Deus os abençoe, Deus os guarde e tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Até amanhã no culto de oração, o irmão Aparecido estará terminando.
Amém? Uma oração depois da manhã. Quarta-feira, melhor. Vai mais segunda. Graças a Deus, o Senhor nos ajude que esse sentimento esteja nos nossos corações. De não deixar nada para trás, né? Porque só entrará aqueles que não tiver nada. Porque todos aqueles que tiveram algo aqui, como a mulher de Ló estava ali representando isso. Na hora de partir, ela não pôde porque ela tinha algo para olhar para trás. Amém? Por isso que nós agradecemos a Deus pelo que Ele nos deu e o que Ele não nos deu nós não precisamos. Né? Porque se Ele não nos deu algo é porque nós iríamos olhar para trás. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, nos colocar de pé, fazermos uma oração em agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Ajude-nos nesses dias de trevas, onde a escuridão está, ó Deus, devastando a humanidade. E quando o profeta levantou, sendo a boca de Deus, e a sua palavra lhe saía, e ele tentava mostrar para as pessoas que as trevas estavam tomando conta espiritualmente, ó Deus. E hoje, nesses dias em que vivemos, ó Pai, ninguém mais pode negar isto, ó Deus, porque até naturalmente isto está visível, ó Deus. Satanás tem escravizado toda a alma que não tem estado com o selo do Espírito Santo, ó Deus. Assim como o profeta nos disse, todo aquele que não estivesse selado com o Espírito Santo seria apanhado por essa marca terrível que Satanás tem imposto na humanidade, ó Pai. E Senhor, o que nós poderíamos dizer se estamos aqui de pé, crendo na Tua palavra, crendo no Teu profeta, crendo no sacrifício da cruz, crendo num único Deus verdadeiro, o qual criou os céus e a terra e tudo o que há. Um Deus, ó Pai, que simplesmente, de várias maneiras, trocando máscara, atuou na história desta terra, ó Pai. E aqui nós estamos com a revelação plena do Senhor, sabendo que em todas as vezes que o Senhor se manifestou, era nada mais, nada menos que o único e verdadeiro Deus. E é nesse Deus que nós estamos firmados, ó Pai. É no Senhor Jesus Cristo que estamos firmados, ó Deus. Porque, Senhor, de outra maneira nós cairíamos também. Mas, Senhor, méritos nenhum temos. Se estamos aqui de pé, na luz da Tua palavra, crendo na inefável palavra do Senhor, é porque o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó, nos ajude, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, como Daniel Cury, ele fez tantas coisas erradas aqui, mas aquilo que fez o Senhor se colocar ao lado ali para o receber, foi porque aqui na terra ele se colocou ao lado do Senhor. Por isso, ó Deus, ainda que o mundo inteiro esteja contra nós, ajuda a nossa fé, para que nós estejamos como Daniel Cury, cheios de falha, mas nos colocando ao lado do Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos também, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe amanhã, ó Pai. Unge os nossos corações, a nossa alma, ó Pai. Que a voz do homem, ó Pai, seja a Tua voz. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações, porque a Tua palavra é vida. E todas as vezes que o Senhor fala,
é vida para nós. Amém. E nós podemos sair de pé, Senhor, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém.